essa saída for oficializada, se ela realmente acontecer, é claro, o Palácio do Planalto deve acomodar Daniela Carneiro em outro lugar dentro do governo. Lula já teria falado isso para a própria Daniela, já que a situação se complicou ainda mais quando ela pediu desfiliação do União Brasil. A apuração é da âncora da CNN, Raquel Landim, com fontes do Palácio do Planalto. Agora, o mais cotado para assumir o lugar dela é Celso Sabino, também do União Brasil. Com isso, o governo atende a ala do partido na Câmara e, consequentemente, pode conseguir mais apoio. Na reunião de hoje, Lula elogiou o trabalho da ministra e reafirmou o compromisso com o marido dela, Vaguinho, que é prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Vaguinho apoiou o presidente durante a campanha. Ele pediu mais recursos para a saúde da cidade e Lula disse que vai atender essa demanda. Eu volto com os nossos analistas, Leandro Rezende e Yuri Pita, que está de volta das suas férias, está descansado. Mas já vou dizendo, Yuri, não mudou nada na política. Tudo igual. Algumas coisas dão uma sensação mesmo de que continuam girando em falso, de certa forma, Márcio. Sem dúvida nenhuma, mas é bom ter você de volta, Yuri. Obrigado. Boa noite. Te pergunto se o governo, quando adia essa saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, se não está só adiando uma crise inevitável e, consequentemente, prolongando essa crise, Yuri? Ou está fazendo doses homeopáticas para resolver essa crise, consertar, né, remediar essa situação. Márcio, boa noite para você, obrigado pelas boas-vindas, para o Leandro Rezende, para quem está com a gente aqui no CNN Prime Time. E por que digo prolongando o remédio? Porque a expectativa é de que, de fato, haja essa saída que estava sendo esperada para hoje, mas ela ganha alguns dias de sobrevida, poder fazer essa ida à Câmara, participar dessa audiência na Comissão de Turismo, na Comissão da Área, na Câmara dos Deputados. Quinta-feira vai ter a oportunidade de certa forma, o que se diz ali e se especula, de fazer uma espécie de prestação de contas do que fez até agora e deixar claro que, em se confirmando essa saída, não se trataria de um problema de gestão dela à frente do Ministério, da sua atuação direta, e sim uma necessidade de resolver uma situação política que se arrasta há muito tempo, como você bem lembrou, que é essa situação do União Brasil. Falando em se arrastar, a bancada de deputados do União Brasil segue reunida desde o fim da tarde, uma reunião bastante longa, em que há toda essa expectativa de deixar muito claro que o partido quer sim emplacar Celso Sabino como ministro no governo Lula, para daí sim poder trabalhar de alguma forma para conseguir entregar alguns votos em algumas agendas cruciais para o governo, não em todas. Não dá para esperar nem do União Brasil e mesmo de outros partidos que estão mais próximos do governo, que tenham a mesma lealdade, fidelidade, compromisso de votar nas propostas do governo Lula, como o PT tem ou como outros partidos do campo mais à esquerda. Se bem que, por exemplo, no arcabouço fiscal, na nova regra fiscal, nem o PSOL votou com o governo. O que o União Brasil está fazendo é deixando claro que Daniela Carneiro não representa o partido e se o governo quiser que o partido, principalmente seus deputados, sejam representados, precisa fazer essa alteração. Pois é, Leandro, boa noite para você também, amigo. Já falei com você antes, desculpa. Mas é sempre bom dar boa noite. Nunca é demais, nunca é demais. Nunca é demais. O Yuri resumiu bem, e a situação do governo é muito difícil nessa situação, porque mantendo a ministra, União Brasil se mantém afastado, sem garantia de votar em pautas como o governo deseja. Mas trocando a ministra, Celso Sabino entrando no lugar dela, alguma garantia efetiva de que o União Brasil realmente deixe de ser independente? Eu nem digo vire governo, mas pelo menos deixe de ser independente, mesmo tendo ministérios? Não tem essa indicativa, inclusive tem a indicação do contrário, né? Eu conversei com gente do União Brasil daqui de São Paulo, por exemplo, que já avisou ao governo, olha, não é mudando o Ministério do Turismo que agora todos os 40 e tantos deputados do União Brasil vão votar junto com o governo. Não há que se ter dúvida disso. O União Brasil vai continuar tendo uma ala que vota contra o governo e uma ala que vota a favor. O que se espera é que a ala que vota a favor cresça.
Vamos ver se essa operação dá certo. Márcio, como é que a gente chegou até aqui, né? Já é a segunda vez que a ministra Daniela Carneiro senta para conversar com o presidente Lula e consegue ali se salvar, né? Consegue salvar o seu mandato, essa passagem dela à frente do Ministério do Turismo. A gente tem uma artezinha aí que eu preparei mais cedo para mostrar um pouco como é que a gente chegou até aqui. No dia 7 de março, a gente viveu um dia muito parecido com hoje, mas a situação era outra. Daniela Carneiro foi explicar denúncias que começaram a sair na imprensa sobre uma suposta relação dela com milicianos. O Lula entendeu as explicações, eram apenas fotos, segundo o presidente da República, e manteve ela no cargo. Ali ela já balançou e quase caiu. No dia 10 de abril, a gente tem o grande problema dessa relação tumultuada. O Vaguinho saiu do União Brasil, foi para o Republicanos e a Daniela Carneiro pediu desfiliação ao Tribunal Superior Eleitoral, um processo que está correndo e deve ter novidade ainda nessa semana. No dia 30 de maio, a gente teve a votação da MP dos ministérios. O líder do União Brasil, Elmar Nascimento, conversou com o Lula, alertou sobre a necessidade de troca nos indicados do partido, reclamou na Câmara dos Deputados da articulação política durante essa votação e a pressão sobre a Daniela ficou insustentável, como a gente vai ver na próxima tela, o que aconteceu nas últimas semanas, né, desse mês de junho. No dia 6, a Daniela Carneiro ela começou a buscar apoio em outros partidos do Centrão, sobretudo do Progressistas e também do Republicanos, que tem o marido dela como presidente regional no Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro passou a dar um grande apoio para a ministra Daniela Carneiro e bancar a participação dela no governo. E aí o Vaguinho vai para Brasília, tem uma reunião super tensa com o ministro da Articulação Política, o Alexandre Padilha, se encontra com o cotado para substituir a esposa dele, né, o Celso Sabino, também numa reunião tensa, e no dia seguinte diz numa entrevista aqui à CNN que o União Brasil quer sabotar o governo Lula. Corta para o dia de ontem, a última tentativa do casal de se manter de uma maneira mais firme no governo. Tenta ali fazer com que a Daniela Carneiro se torne uma indicação do Republicanos dentro do governo. O presidente do Republicanos diz, a Renata Agostini, nossa analista, que não tem nada disso, o Republicanos não será parte do governo. E aí chegamos ao dia de hoje, essa reunião com o indicativo do casal para parar de fazer críticas à articulação política e a garantia de que ela está no cargo só até quinta-feira. Depois, tudo pode acontecer, Márcio.